Bom dia, gente. Apaga aqui, por favor, a primeira, para ver se dá uma ajudada ali. Infelizmente, eu não consegui trazer impresso, porque eu não consegui enviar para a Bea a tempo, mas eu enviei agora, ela foi imprimir agora. Então, eu vou começando aqui e aí ela vai aparecer em algum momento com as folhinhas para vocês, tá? Mas tem ali os slides de suporte, só suporte mesmo, porque é muita coisa que está escrita, para variar. Então, seria muita informação no slide, então vamos seguindo por lá e por aqui, tá? Bom, Gálatas. Gálatas, eu pedi para a B para eu fazer esse livro porque eu tenho uma ligação muito especial com ele, assim, só que de uma forma um pouco errônea. Como eu posso explicar? Sabe, a coisa mais importante para mim nesses estudos que a gente tem feito, de livro a livro, de carta a carta, enfim, é que a gente entende o contexto. Porque durante muito tempo da minha caminhada em várias igrejas, às vezes a gente pega um versículo, a gente escuta um versículo e acaba virando uma coisa meio mística, como se ele fosse algo especial, ou como se, tipo, ele fosse a parte mais importante do livro e esquece do resto. Então, Gálatas 5:1, para mim sempre, eu vou ler depois, que é o versículo-chave, sempre foi uma coisa que eu tive muito carinho por esse versículo, ele sempre falou muito ao meu coração. Só que eu tratava ele como algo muito, muito assim, grandioso, muito fora da realidade. E lendo o livro completo, lendo a carta completa, no caso, você entende o contexto e as coisas elas ficam mais lógicas, por assim dizer. Elas ficam mais reais, mais palpáveis. Aquele versículo que estava tão distante, que parecia um ideal de vida, vira muito mais prático, muito mais fácil de aplicar no dia a dia. Não é porque é fácil que a gente consegue, né? Mas a gente tenta, pelo menos. Então, isso aconteceu para mim com Gálatas, e é por isso que eu pedi tanto para a B para eu trazer esse estudo hoje. Eu espero que ajude vocês também a entender. Então, vamos lá. A carta de Gálatas, ela é a quarta carta que está aí de Paulo na ordem cronológica da Bíblia, né? Na ordem cronológica não, na ordem da Bíblia que a gente tem, impressa, bonitinha, que todo mundo tem aí. Mas na cronologia, foi a primeira que ele escreveu. Eu fico um pouco bugada com isso, porque eu gostaria muito que a coisa estivesse na ordem cronológica. Aí eu comprei uma Bíblia em ordem cronológica. Eu tenho uma Bíblia que ela é assim, uma Bíblia de estudo, que eu gosto muito. Aí eu estava usando ela para fazer esse estudo, fui lá, 2 Coríntios, cadê Gálatas? Pensei que tinha um erro de impressão, mas não. É que eu esqueci que ela era cronológica. Então, nessa minha Bíblia, Gálatas está logo depois de Atos, porque é a primeira carta que Paulo escreve para uma das igrejas que ele visitou e que ele ajudou a construir. E é também o 9º livro do Novo Testamento. O 9º livro do Nossa, tem um trava-línguas. O 9º livro do Novo Testamento, na ordem clássica que a gente tem da Bíblia impressa. As folhinhas chegaram. Muito bom. Tá ótimo, Bê. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Porque senão eu ia ficar aqui falando um monte de coisa escrita, eu ia ficar olhando pra minha cara assim. Então vamos lá. O tema. Eu estava lá embaixo pegando um copo d'água e aí eu vi aquele painel muito bonitinho que tem lá, que estão fazendo com as crianças de terça-feira sobre grafite. E me chamou a atenção que muitas vezes a palavra liberdade está escrita ali, né? E que conveniente, porque uma das palavras-chave de Gálatas é justamente liberdade. Inclusive, é uma das palavras mais associadas a esse livro. Só que, lendo o contexto geral, lendo a carta completa, eu vou falar livro por força do hábito, tá, gente? Mas é carta, é uma carta aos Gálatas e tal. Lendo esse trecho da Bíblia de forma completa, você percebe que a liberdade não é a única palavra que se destaca. Ela talvez não seja nem o tema central, porque o tema central é: o autor aborda a suficiência da obra redentora de Jesus Cristo para salvar. Diante da fé facilmente manipulável dos Gálatas, foi necessário relembrar, com ênfase, redundância e perguntas retóricas, os fundamentos da crença cristã, para que as igrejas da Galácia corrigissem seus caminhos enquanto havia tempo. Então, o que estava acontecendo? O pessoal lá da Galácia, os Gálatas, eles receberam o evangelho. Pouco tempo depois, começaram a se desviar desse evangelho, porque surgiu uma galera lá tirando, distorcendo aquilo que tinha sido falado, a verdade que eles tinham aprendido, para fins escusos, para manipulação mesmo, para agradar aquelas pessoas. E aí, o autor... Nossa, quem será? Daqui a pouquinho a gente vai para esse ponto. O autor, ele estava com uma urgência. Você lendo Gálatas, você percebe o senso de quase desespero e incredulidade do autor diante do absurdo da facilidade deles de se desviarem. Ele estava tipo, gente, é sério?
Eu mal saí daí, vocês já esqueceram do evangelho que vocês receberam? Tanto que eu destaquei aqui o capítulo 6, versículo 11, porque eu achei engraçado que ele fala assim: vejam o tamanho das letras com as quais eu estou escrevendo isso de próprio punho. Ele estava praticamente gritando na carta, para que eles entendessem. Por isso eu destaquei aqui ênfase, ele enfatiza muito a obra redentora de Jesus, redundância e perguntas retóricas. Aqui no esboço, mais para frente a gente vai ver, no esboço do conteúdo da carta, eu fiz diferente do que eu costumo fazer de capítulo por capítulo, porque as coisas que o autor, olha que mistério, ele fala ao longo do texto, elas às vezes se repetem, e ele usa muito a pergunta retórica. Ele pergunta tipo, por acaso vocês conseguem desenvolver sozinhos a salvação? Por acaso... Ele vai fazendo perguntas que ele não quer que sejam respondidas por um interlocutor. Ele mesmo traz as respostas depois. E esses recursos a gente costuma usar quando a gente quer martelar uma coisa na cabeça de alguém. A ênfase, a redundância, que é a repetição, e as perguntas retóricas, que é basicamente o que eu estou fazendo agora. Estou repetindo para ficar na nossa cabeça. E o autor, quem será? Segundo Gálatas 1:1, o próprio autor se apresenta. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, para as igrejas da Galácia. Me chama a atenção que aqui Paulo, logo no começo, o objetivo dele com a carta está tão bem estabelecido, ele sabe tão bem o que ele quer escrever nessa carta, que logo na apresentação dele, no iniciozinho, no primeiro versículo, ele já fala da obra de Jesus. O tema é tão importante que ele já se apresenta falando, enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele já deixa muito bem estabelecido qual que é o objetivo dele estar escrevendo aquela carta e quem o incitou, quem o disse, né, quem o fez escrever essa carta aos Gálatas. Qual o período? Beber uma água. O período é meio incerto, porque como ele foi a primeira carta escrita às igrejas, a um conjunto de igrejas, e a gente não costuma ver na ordem cronológica na Bíblia, tem lugares que falam 49 depois de Cristo, tem lugares que falam 56 depois de Cristo. Nas fontes que eu estava pesquisando, existe uma concordância que seja entre 48 e 55. Então, entre a primeira e a segunda viagem, em algum momento, e que provavelmente ele escreveu quando ele estava em Éfeso, que lá nas partes de Coríntios, meu pai falou que ele passou um tempão lá em Éfeso, então pode ter sido também nesse momento que ele escreveu para os Gálatas. Mas, o que importa é que foi a primeira carta escrita por Paulo em suas viagens missionárias. Então, quando meu pai fez lá aquele mapinha com os pezinhos, a gente viu que a cada lugar que Paulo passava e que tinha uma igreja ali plantada, ou que ele plantava, ele depois, quando chegava na próxima cidade, escrevia a carta para a cidade na qual ele tinha passado. Então, nesse caminho aí, nessa jornada, ele escreveu também para os Gálatas. Qual é o contexto histórico, né? O que acontece aí? Onde estavam os Gálatas no mundo? Quem eram Gálatas? Conforme está citado em Atos 16:6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, eu não consegui trazer um mapa, porque a Galácia não era uma cidade. É diferente de Corinto, que a gente tinha lá, que é um istmo, né? Uma regiãozinha bem determinada, uma cidade. Não, aqui era uma região, era um pedaço, que compreendia vários povoados. E esse pedaço, ele estava na região da Ásia Menor, no caminho pelo qual Paulo contornou a Ásia, e estava cheia de povoados. Então, como ele não podia atravessar a Ásia, porque Deus não deixou, então ele não foi, é assim que funciona, ele contornou, e esse contornar ele passou por vários lugares, um deles sendo a região da Galácia. E quem era essa galera que morava ali? Quem eram os Gálatas? Seus habitantes vinham da Gália, que compreende parte da atual França. Então, pensa ali na França, Europa, tem um trechinho ali da França, que era a tal da Gália, da onde vieram os Gálatas. E aí eles se deslocaram, ficaram ali assentados, Galácia. E eles eram amantes da liberdade. Eles receberam bem o apóstolo quando ele esteve ali. Paulo até cita na carta aos Gálatas que ele estava com uma enfermidade, ao que indica se era uma enfermidade nos olhos. Ele estava precisando de cuidados e eles receberam muito bem Paulo ali, cuidaram dele. Ele até fala, né, vocês teriam arrancado seus olhos e dado para mim, se fosse o caso. O que aconteceu quando vocês se perderam? Porque eles realmente foram muito acolhedores. E eles escutaram nessa acolhida que eles deram a Paulo sobre Jesus. Mas parte da cultura daquela galera, né, daquelas crenças que eles tinham antes de conhecer Paulo e conhecer o Evangelho,
estava baseada em horóscopos, magias, feitiços, cultuando os astros como deuses. Então, esse povo, né, os Gálatas, eles tinham esse hábito da astrologia, que não mudou muito. Hoje em dia ainda tem uma grande quantidade de pessoas que acreditam nisso. A mensagem trazida por Paulo para essa região foi contaminada pelas palavras dos judaizantes. Também foi citado nos estudos de Coríntios, que eram quem? Eram judeus, cristãos, mas que eles ainda queriam manter as pessoas presas à lei. E eu digo presas porque lá para frente a gente vai ver que, de fato, a lei, a partir de Cristo, não faz mais sentido ser usada como fonte de justificação, porque ela aprisiona enquanto Cristo liberta. Mas vamos aos poucos. Os judaizantes, eles viam a galera que não era judeu se convertendo e falava: legal, muito bacana que você se converteu, agora toma aqui a lei de Moisés e siga isso daqui à risca, faz a circuncisão. Eles queriam que essas pessoas basicamente vivessem como judeus, mesmo sendo gentios. E o problema maior disso é que o evangelho é muito simples, gente. É por isso que eu gosto tanto, eu gosto demais, porque é muito simples. Nós éramos pecadores, nós não temos capacidade para nos salvar. Veio Jesus, nos salvou. Ponto. É muito simples. E a partir daí a gente vai viver em santidade, vai viver buscando estar em conformidade com a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus trouxe a partir de Moisés... Por que eu fico dando spoiler? É mais fácil eu ler depois. Tudo aquilo que Deus trouxe a partir de Moisés era numa época em que não havia Jesus aqui manifesto na Terra e as pessoas precisavam viver em santidade. Mesmo que a gente não fosse capaz, e nunca seria e nunca seremos, de seguir à risca cada vírgula da lei. Então havia um contexto para aquela lei. A partir do momento que Jesus chegou, é suave. O jugo é leve. O caminho é muito mais... Não é largo, ele é estreito, pelo contrário, mas é mais fácil de passar porque nós temos ele ao nosso lado. Não é mais na nossa força, não depende da gente. E isso tira um peso tão grande, eu não preciso me salvar. É ele que faz a obra. E os judaizantes não estavam nessa pegada, eles queriam realmente que as pessoas seguissem a lei. Então eles falavam 3 coisas, eles disseminavam 3 falas ali, 3 afirmações que estavam contaminando a fé dos Gálatas. Eles queriam impor a lei de Moisés e a circuncisão aos cristãos gentios. Eles negavam a autoridade e a vocação de Paulo porque ele não era um discípulo. Ele mesmo fala aqui no comecinho, né, que eu li, não enviado da parte dos homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo. Eles falavam: esse cara é maluco, né? Ele não era um dos discípulos, não era um dos 12, não andava com Jesus. O que ele está falando? E eles também afirmavam que a substituição da lei pela graça era uma invenção de Paulo, que não fazia sentido com o evangelho e que a galera de Jerusalém não concordava. Muito bem, vejamos se realmente não faz sentido. Palavras-chave: graça, fé, liberdade, espírito, carne, lei e escravidão. Versículo-chave: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Depois a gente vai destrinchar aos pouquinhos esse versículo. Gênero não é só uma carta, é uma epístola. Ela costuma ser chamada de a epístola aos Gálatas, né? Principalmente nos textos católicos. Por quê? Porque a epístola, ela é um texto de teor poético escrito na forma de uma carta. Então você tem ali uma estrutura, você tem uma forma de falar, uma forma de escrever que se lembra ali uma poesia que lembra um texto poético escrito na forma de uma carta. E ele possui a mesma estrutura de uma carta. Ele tem um remetente, como está expresso ali no primeiro versículo. Paulo mostra quem é que está escrevendo. Tem destinatários. No segundo versículo ele fala aos irmãos Gálatas. Os cumprimentos, no terceiro versículo. E as saudações finais lá no capítulo 6, versículo 18. Mas tem uma pequena curiosidade. Essa carta é a única que Paulo não começa com ações de graças e nem termina com uma bênção. As cartas dele, eles tinham mais ou menos essa estrutura básica. Elas começavam, graças, tal, rendendo graças pela vida das pessoas e terminava abençoando essa galera e se despedindo. Na carta de Gálatas, ele estava revoltado. O homem estava revoltado. E quem não estaria? Imagine que você vai lá, planta uma igreja, você fala: Jesus veio, salvou a gente. Beleza, beleza. Dá as costas, 5 minutos depois a pessoa já está cultuando os astros de novo e acreditando em um monte de coisa distorcida. É revoltante. Mas será que a gente é tão diferente assim dos Gálatas? Veremos. Tal fato, essa mudança na estrutura da carta, reforça a sua indignação, revolta e até perplexidade diante da fé instável e frágil dos Gálatas.
ao longo do texto, ele é bastante duro com as palavras. Eu sentia que eu estava levando um tapa na cara enquanto eu estava lendo Gálatas. Porque, de fato, Paulo ele não chega assim com dedinhos, sabe? É em amor. A gente sabe que é em amor que ele está repreendendo os Gálatas. Acho que até no capítulo 6 que ele fala que a alma dele estava totalmente aflita, sentindo dores de parto, até que Cristo consertasse aquelas pessoas, porque ele estava preocupado. Então, é em amor. Só que em amor não significa que é, oh, meu amorzinho, você não pode se desviar do evangelho. Ele foi severo, uma severidade necessária. É o tal do admoestar, admoestar, né? Que é você exortar a pessoa com uma certa força, assim, com convicção, só que é em amor. A gente tem que ter essa noção para não pensar também que ele estava sendo grosseiro com a galera, né? Alguns conceitos, antes da gente prosseguir. O que é o jugo? Vamos aqui destrinchar bonitinho o versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Lembrando que os Gálatas, eles curtiam a ideia da liberdade. Era uma galera que vinha de uma outra construção de crença, eles acreditavam na natureza, nos astros e em fenômenos naturais como deuses. Então, era uma relação muito, muito aberta, muito livre, assim, com as coisas que os rodeavam. O jugo, que Paulo cita aqui para que a gente não se submeta novamente, e a gente, porque nós também somos alvo dessa carta, é uma peça de madeira usada para atrelar os bois a uma carroça ou ao arado, uma parelha de bois. Então, era algo que prendia os bois a essa máquina, né, agrícola que eles iam ali carregar. E também pode ser lido como uma sujeição imposta pela força ou autoridade, uma opressão, um vínculo de submissão e obediência. Quando a gente aplica a ideia do jugo nas relações humanas, a gente fala de jugo desigual, a gente fala do jugo do pecado, a gente está falando sobre um instrumento de escravização, um instrumento de força que ele é imposto sobre uma pessoa. Então é isso que ele fala do jugo, né? Um jugo de escravidão. Esse jugo que ele é utilizado como forma de manipular, como forma de cercear a liberdade. O que é um escravo? Né? Não sejam novamente submeter e tal. Ele fala muitas vezes sobre esse termo dos escravos, do pecado, escravo, escravo, escravo. Na teoria, né, no dicionário, é aquele que está privado da sua liberdade. Ele se submete à vontade de um senhor, ao qual ele pertence como uma propriedade explorável, negociável. Está submetido às ordens de outro, a uma força ou um poder incontrolável, ou seja, que ele não pode controlar. Em resumo, é uma pessoa que foi objetificada, desumanizada, vendida, comprada e da qual tiraram proveito. Pesado, mas é. E é pior ainda pensar na vida e em como isso aqui no Brasil se estendeu por mais de 300 anos, como isso ainda tem acontecido em muitas partes do planeta, inclusive no Brasil. A escravidão moderna existe, trabalho escravo moderno existe, as coisas não mudaram, e é por isso que eu falo que nós também somos público-alvo. O ser humano é muito repetitivo, a gente tem uma memória muito curta, e a história é muito cíclica, as coisas se repetem, se repetem, se repetem. A nossa natureza caída, a nossa natureza pecadora, ela não muda, né, ao longo das gerações. A gente não vai evoluindo, se tornando pessoas iluminadas e melhores. A gente só consegue ser melhor com base em Cristo. É só Ele que consegue fazer essa obra na gente de nos transformar em pessoas melhores, ou seja, mais parecidas com Ele. Mas o ser humano, naturalmente, é pecador. Então, as coisas que aconteciam na época de Paulo, tanto que em algumas cartas ele escreve sobre a relação entre escravos e seus senhores cristãos, ainda acontecem hoje em dia. Então, quando a gente fala sobre escravidão em relação à sua própria carne, em relação à sua natureza, em relação ao pecado, pensa no peso que essa palavra tem quando aplicada aqui. Significa que a gente, uma vez que ainda não se converteu, uma vez que ainda não aceitou a liberdade que está oferecida em Cristo, a gente está com esse peso, vivendo sobre essa autoridade da nossa própria vontade. Cruzes. Deus me livre. Porque se eu for viver de acordo com a minha própria vontade, Jesus Cristo, tô perdida. Vou pegar um raio de esperança aqui. O que é liberdade? O conceito de liberdade é a condição daquele que não está submetido a nenhuma força constrangedora, física ou moral, que não é cativo nem propriedade de outrem, que está solto e não possui obstáculos ou amarras atrapalhando seus movimentos, que pode se expressar de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. A liberdade é algo tão importante e ela foi tão
como é que eu posso dizer? Ela foi tão... Oh, meu Deus! Tão cerceada ao longo da história da humanidade que ela virou parte da Constituição. A liberdade é um valor supremo, constitucional e fundamental. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que veio depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve um exemplo bem macabro desse cercear da liberdade do outro com o Holocausto, no artigo 1º já estabelece: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Que curioso, não é mesmo? É o que a Bíblia fala. A gente tem tanta essa tendência de se afastar daquilo que a palavra fala, que precisou de uma Constituição, de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos para dizer o óbvio. Todos somos livres, todos somos iguais em direitos e em dignidade, ninguém pode ser privado da sua dignidade, da sua liberdade, e temos que tratar uns aos outros com fraternidade. E é isso que o Evangelho também nos propõe. Olha que coisa. E o que é uma condição? É um antecedente necessário sem o qual algo não acontece, um fator atuante sobre uma situação, estado ou circunstância na qual alguém ou algo se encontra em determinado momento. Ou seja, é aquilo que muda, transforma uma realidade. Por que eu coloquei isso aqui? Porque em Gálatas 5:1 a gente tem uma condição. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, foi para nós vivermos livres. Portanto, ou seja, para a gente continuar vivendo nessa liberdade, existe uma condição. Como que a gente faz? Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha que loucura. Nós somos libertos por Jesus. E a gente pode acabar se deixando submeter. Não é que alguém vai pegar a gente e falar: não, vem cá, volta a ser escravo do pecado. Vem cá e abandona o Evangelho. Dá aqui a mãozinha, vou te escravizar. A gente faz isso. Às vezes a gente nem percebe. A gente vai deixando, a gente vai abandonando a verdade do Evangelho e se submetendo novamente a um jugo de escravidão. E esse era o meu desespero completo quando eu me converti. Eu cresci na igreja, mas o meu entendimento de fato do amor de Deus e da obra de Cristo veio aos 16 anos. No ônibus, lendo um livro, foi incrível. Eu estava lá indo para a escola e, meu Deus, Deus me ama! Eu fiquei chocada, assim, foi incrível. E meu maior medo a partir daquele momento, porque eu estava muito assim: nossa, Deus é incrível, Deus me ama, Ele fez uma nova criatura, mas e se eu voltar a ser a velha criatura? E se eu voltar a fazer as mesmas coisas, pecar de novo tudo igual? Eu tinha esse desespero. E se eu me submeter novamente ao jugo da escravidão, o que eu vou fazer? Calma, permaneçam firmes. Está aqui a condição. Então, avançando. Tá dando para acompanhar, gente? Estou falando muito rápido. Vamos para o esboço. Então tá, a gente tem esse contexto do que estava acontecendo com os Gálatas, e que acontece muito com a gente também. E aí o conteúdo da carta ele pode ser estudado em blocos. Como eu falei que ele é redundante, que ele repete várias coisas em diferentes momentos, ou que ele dá ideias complementares umas às outras, em vez de separar por capítulos e tal, eu coloquei blocos que se relacionam e intercalam vários versículos, tá? O primeiro é a defesa do Evangelho, básico. Por quê? Porque nós tínhamos um problema. Pouco tempo depois deles serem evangelizados, os Gálatas já estavam se desviando, seguindo pessoas que pregavam crenças mais confortáveis para eles. Paulo assumiu uma posição. Na saudação inicial, Paulo resume a obra, como eu falei ali no primeiro versículo, a obra redentora que Jesus realizou na cruz, tomando partido do Evangelho que foi anunciado. Então, ele já deixa muito bem estabelecido ali no versículo 3 o que ele acredita, o que ele vai defender nessa carta dele, e qual é a função desse Evangelho? Uma função transformadora. Porque é um lembrete: absolutamente ninguém, nem anjo nem ser humano, tem autoridade para mudar uma vírgula que seja do Evangelho. Isso é, perverter o seu conteúdo. Muito obrigada. Eu tô dodói, gente. Eu tô com sinusite, então eu tô toda ressecada, tô ouvido tapado, mas vamos lá. Ninguém tem autoridade nenhuma para perverter e distorcer o Evangelho. Motivo para que Paulo estabeleça essas coisas com tanta ênfase. Ele sabia por experiência própria que o verdadeiro Evangelho incomoda. A soberania de Cristo escancara a nossa natureza caída, expõe a nossa incapacidade de nos salvarmos por conta própria, quebra nossos ídolos e nos desafia a deixar o orgulho de lado para humildemente aceitarmos a graça. Isso definitivamente não agrada em nada o nosso ego, mas é o único Evangelho que transforma. Então, ali no versículo 10, se não me engano, que é esse aqui que eu destaquei,
ali Paulo, porque é o que eu falei, os versículos de Gálatas, eles sempre são destacados, às vezes fora de contexto, dados como frases de efeito. Então esse aqui do por acaso estou querendo agradar aos homens ou a Deus, porque se eu quisesse agradar aos homens eu não seria servo de Cristo. O que isso nos mostra em relação aos versículos anteriores? As coisas que os judaizantes estavam falando, somadas às antigas crenças dos Gálatas, propunham que a lei e a graça estavam em conflito, que, sabe, tipo, era um evangelho distorcido, era um evangelho corrompido. E algumas das coisas que eram ditas para os Gálatas, algumas dessas distorções, elas eram mais confortáveis. Um evangelho que não transforma. Vocês podem continuar adorando seus astros à vontade, continua aí fazendo suas magias e feitiços. Que baboseira, para que abandonar essas coisas? É só acreditar em Jesus também. Não, nada de também, é Jesus e ponto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se você acredita em um evangelho, parte da lição, que não te incita a mudar, que aceita seus pecados, que molda Jesus a sua personalidade, não o contrário, e te diz para continuar exatamente onde você está, ele não é verdadeiro e não te conduz ao Pai. Então, Paulo, ele deixa bem claro, eu não estou aqui para agradar vocês, eu não estou aqui para falar para vocês coisas que vocês querem ouvir, eu estou falando aquilo que vocês precisam. O que vocês precisam é do evangelho, assim como eu precisei, que é o que está no próximo bloco. O que vocês precisam é de transformação, de mudança de vida e de salvação. Ponto. Qualquer coisa que se desvie disso, que fique mais confortável, mais agradável, que massageie ali o seu ego, não é o evangelho. Simples assim. É o que eu falei sobre ele ser direto, sobre ele ser duro. É em amor. E é necessário falar essas coisas. Gente, eu acho que eu já falei isso umas 200 mil vezes, mas eu fiquei tão traumatizada que eu não consigo abandonar esse exemplo. Fui num culto de batismo, a pessoa no púlpito, com a Bíblia na mão, num culto de batismo, enfatizando que o batismo ele é o momento que a gente testemunha para as pessoas, através da metáfora da água, que a gente está morrendo para o mundo e para a nossa própria vontade, para viver para Cristo. Este homem, num culto de batismo, para um monte de gente que estava na igreja, abre a boca dele para dizer que Deus nos aceita exatamente como nós somos, que não precisamos mudar, que não precisamos ser transformados, e que se alguém te diz que você tem que mudar, vai embora, essa pessoa está tentando podar você. Eu quase subi pelas paredes. Eu falei, gente, esse homem nunca leu Gálatas. Arrancaram a carta aos Gálatas da Bíblia dele. Não é possível, ele nunca abriu aquela Bíblia, porque isso não é o Evangelho. E isso acontece com uma frequência assustadora. O que a gente mais vê é aí que surgem até as seitas. Quando você pega um texto e você... Eu gosto muito de estudar as seitas porque essa é a estrutura delas. Você tem uma pessoa que teve uma revelação que muda, não só uma vírgula, mas partes inteiras da palavra que já foi dita e que está confirmada na Bíblia. E essa pessoa fala para as outras pessoas e as pessoas seguem. Por que as pessoas seguem? Porque é confortável. Porque é muito mais confortável viver de acordo com aquilo que eu quero, viver de acordo com aquilo que passa pela minha cabeça, que não confronta as coisas que eu quero, que não confronta as coisas que eu acredito que eu sou, do que viver segundo a vontade de Deus, do que viver me submetendo a Jesus. Porque aqui eu falei do termo que quer ser escravo, que quer ser livre. Em diversos momentos, em outras cartas também, Paulo fala... E durante o Evangelho, se não me engano, de João também é falado, sobre a gente se submeter a Deus em amor, sobre nós nos fazermos cativos em amor. Ou seja, não é a escravidão, a gente até falado, né, que fomos comprados, que Deus pagou um alto preço para nos comprar, como se fosse nessa negociação do escravo, porque nós éramos escravos do pecado e Deus nos comprou a nossa liberdade. E a gente se submete a Ele não da forma como a gente se submetia ao pecado, que é uma relação de opressão, uma relação de dominação que gera destruição. Mas a gente se submete a Deus porque só assim a gente consegue viver, sem fazer besteira o tempo todo. Falo por mim mesma, gente, é necessário, é muito necessário. Às vezes até pergunto, você não quer levar meu livre-arbítrio embora? Porque não está dando certo. Mas não, porque Ele nos deu essa escolha de escolhê-lo, de escolher se submeter a Ele. Então fica a reflexão, vale a pena condenar a sua alma para agradar a sua própria carne? Dica, não vale. Sabe? Não vale nem um pouco a pena. Porque a gente fala muito sobre... porque a vida eterna está muito longe, eu quero ser feliz aqui agora. Meu bem, o que você está chamando de felicidade não é felicidade. O que você está chamando de liberdade não é liberdade. Liberdade não é eu dizer sim para tudo que eu quero, porque eu tenho uma natureza que destrói, que me destrói e que destrói ao próximo. A liberdade verdadeira é conseguir negar a mim mesmo com base em Cristo. Como Ele mesmo se negou. Se Jesus se negou indo para a cruz, quem sou eu para não me negar? Para não negar a mim mesma? Falei demais, vamos lá. Testemunho pessoal, segundo bloco. Aí a gente tem o capítulo 1 ainda e vamos pegar um pouco do capítulo 2, tá? A gente começa com uma prova viva.
Então, Paulo está defendendo tudo isso sobre o evangelho e a sua suficiência para nos salvar. E ele mostra, ele testifica, ele prova o seu ponto falando de si mesmo. A história da conversão de Paulo era o melhor exemplo que ele tinha a oferecer de como o evangelho genuíno restaura uma pessoa por inteiro, a despeito do que ela já foi um dia. Ele passou de judaísta assíduo e perseguidor da igreja a um proclamador da fé que outrora procurava destruir, como está escrito. Só Jesus pode fazer isso. Eu sempre fiquei me perguntando, desde pequenininha assim, eu falava, rapaz, como é que pode, né? O cara matava a galera, ele dava autorização para matar, ele participava, ele estava de acordo, e aí vira 360 e ele, de repente, está defendendo essa fé? E está morrendo por essa fé? Como ele conseguia viver, como ele conseguia continuar essa caminhada com Cristo sem se sentir culpado pelas coisas que ele fez? Sabe? Porque eu me sentiria muito culpada. Como ele conseguia olhar a galera cristã, mesmo o pessoal que ele se encontrou com Tiago, com Pedro, ele se encontrou com o pessoal, e João também, ele se encontrou com os discípulos, como ele conseguia olhar para essas pessoas, encarar eles nos olhos sem sentir essa culpa? Porque ele foi transformado. E uma vez que a gente é transformado pelo Evangelho, que é graça e que é amor, está escrito em Romanos, nem presente nem futuro, o passado sequer é citado, nada pode nos separar desse amor de Deus, porque Ele nos faz novas pessoas. Então, ele era o melhor... eu fiquei toda emocionadinha. Ele era o melhor exemplo que ele tinha para dar para as pessoas de que aquilo que ele estava falando era verdade, o Evangelho transforma. Ele tinha um legado a deixar. Se antes as pessoas ouviam falar sobre Paulo por causa da violência com a qual ele tratava a igreja, agora seu nome circulava pela Judéia devido à grandiosidade do que Deus fez em sua vida. O Senhor era glorificado através do seu testemunho. Então fica uma lição. Uma vez que nós somos regenerados, Deus pode nos usar como exemplo para que outras pessoas em situação semelhante à nossa sejam alcançadas. Destaquei aqui o capítulo 2, versículo 8, que ele fala que o próprio Pedro, a galera lá, os discípulos reconheceram. Não, de fato, você se converteu, não dá para negar isso, é óbvio que você foi convertido a Cristo. E Deus fez isso para que você possa alcançar os gentios, que você possa alcançar outras pessoas. Enquanto a gente trabalha aqui em Jerusalém com o pessoal judeu, vai lá, meu filho, se aventure, faça 3 viagens missionárias e converte a galera toda, pessoas que também, assim como você, não acreditavam em Cristo, que não enxergavam Ele como Messias. Então, aquilo que Paulo viveu abriu a possibilidade de que ele fosse um instrumento nas mãos de Deus. Não, o foco não era ele, o foco era Deus. Aquilo que Deus fez na vida dele. E isso podia ser usado para alcançar outras pessoas. Porque é como está escrito aqui, o foco não está em nós, mas naquele que é refletido em nossa história. Alguém lê, por favor, João 3:30. Exato. A gente tem aí um textinho de João Batista falando que ele não era o Messias, que ele tinha sido enviado antes para preparar o caminho. E que agora que Jesus estava ali, convinha que ele fosse o foco e que João Batista diminuísse, que ele não fosse mais o líder da galera ali. Porque até discípulos de João Batista falaram assim, obrigada, muito bom tempo com você, agora nós vamos seguir Jesus, porque reconheceram que ele era o foco. Então, quando a gente se converte, quando a gente é transformado e a gente busca viver essa transformação diariamente, o foco vira Cristo na nossa vida. A gente vai sumindo até que as pessoas enxerguem Cristo. Que bonito, né? Que utópico eu estou falando aqui. Quero muito viver isso. Eu sei que eu não sou assim ainda, mas é uma coisa que a gente tem que buscar de verdade. Porque olha o potencial, quantas pessoas ao nosso redor, família, amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, quantas pessoas podem ser alcançadas quando elas veem a mudança na gente. Eu lembro que essa época da minha adolescência, quando eu me converti de fato, eu estava tão extasiada, meu Deus, Deus é bom. Eu estava tão feliz que a galera percebeu, porque foi nas férias de dezembro para janeiro, eu estava indo para o 3º colegial, cheguei na escola, todo mundo assim. O que aconteceu com essa guria? Ela está bem? Porque ela está mó feliz do nada, ela está feliz e carinhosa. O que está acontecendo com a Júlia? Não é a Júlia, gente, é Jesus. É o que ele fez na Júlia, sabe? Aliás, que saudade dessa Júlia. Ai. Então, a reflexão. O maior legado que um ser humano pode deixar não é o seu próprio nome, mas o nome de Deus conhecido, expressando-o por meio de sua vida. E tendo estabelecido o evangelho que ele estava defendendo e provando através da própria vida o que esse evangelho era capaz de fazer, Paulo vai explicar ali a relação entre a graça
e o juízo, entre a graça e a lei, entre a escravidão e a liberdade. Ele vai fazer ali 2 capítulos, o 3, o 4 e o 5, discorrendo sobre isso. Ele vai explicar a graça. Porque qual era o problema? Assim como nós, os Gálatas se converteram pela fé em Jesus, ou seja, por meio da graça, mas depois de um tempo começaram a tentar se aperfeiçoar pelas suas próprias forças. Olha que curioso. Com base na lei, como os judaizantes estavam propostos, o que não gera resultados. Porque que eu falei, parece até contraditório, né? Os judaizantes queriam impor as leis de Moisés para a galera que se converteu, sendo que o evangelho é muito mais simples em termos de salvar do que a lei era. E aí era uma coisa confortável, parece paradoxal. Mas por que não é tanto assim? É difícil acreditar que Cristo nos salva. Porque isso implica que nós não temos nenhum papel nisso a não ser aceitar, a não ser se renegar. É muito doido, porque a gente é orgulhoso, isso é fato. A natureza humana, a gente tem um ego, a psicóloga pode explicar isso muito melhor. A gente tem um ego natural do ser humano e a gente quer fazer as coisas pelas próprias forças, a gente quer se sentir útil, quer se sentir capaz, quer se sentir autossuficiente. A gente fala tanto sobre buscar independência, tanto que um dos significados de liberdade era independência e autonomia. Eu não coloquei. Porque a liberdade proposta por Cristo não é uma vida completamente independente, vou fazer o que eu quero. É uma vida de dependência de Deus. É uma autonomia para escolher, sim, mas a gente vive com base naquilo que Ele nos orienta e que Ele nos conduz a viver. A gente vive tanto nessa perseguição de uma autonomia que é muito mais confortável para o ego humano, não que seja mais fácil, a ideia de que eu posso fazer, eu posso me aperfeiçoar, eu posso me salvar, do que deixar tudo para encargo de Jesus. Mas é o Espírito que convence do pecado e é só com a ajuda dele que nós podemos desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2, 12 a 13. Alguém lê, por favor? Eu acho que eu coloquei. É 2, 12, 13? 12 e 13. Perfeito. E o que a Zilda falou também acaba casando muito com isso, porque esbarra na questão do orgulho humano. Ou seja, Paulo estava tão convicto daquilo que ele estava falando sobre o Evangelho que ele repete esses fundamentos em diversas cartas, inclusive aos Filipenses. Não é pela sua força. É Deus quem coloca em você o querer, é Deus que coloca em você o realizar. É Ele quem coloca em nós essa vontade de sermos transformados, de sermos semelhantes a Ele, e é só com a ajuda dEle que a gente consegue fazer isso. Não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio entendimento, não é do nosso jeito, não é pela lei, é pela graça. E temos um lembrete aqui. A lei foi entregue por Deus, como eu citei lá no começo, para que o povo pudesse buscar a vida em santidade, mesmo que não conseguisse atingi-la plenamente. Está ali no capítulo 3, versículos 19 e 22. Cristo fez o que nós não tínhamos capacidade de fazer. Aí eu citei aqui Mateus 5,17, em que ele fala que ele não veio para negar a lei, mas para cumpri-la, estabelecendo um caminho por meio do qual todos pudessem se achegar a Deus. Ou seja, a lei era necessária naquele contexto em que Cristo não estava aqui ainda para cumpri-la, para que aquela multidão de pessoas recém-saídas do Egito conseguissem se organizar e viver de maneira digna diante de Deus, se justificando através da sua obediência. Chegou Jesus, Ele nos justifica, Ele nos salva. A gente não consegue fazer isso sozinho. E aceitar isso é tão aliviante, juro para vocês. Eu vejo muito em ambiente acadêmico a galera fala, eu ouvi isso da boca de um professor, que o cristão é muito covarde, porque ele é dependente de alguém para salvá-lo. Sim. Se quer dizer que isso é covardia, tudo bem, eu sou uma grande de uma covarde, porque eu reconheço que eu não sou capaz de me salvar. E isso tira um peso dos ombros. Se isso é covardia, gente, sou covarde. Porque é muito bom e muito reconfortante saber que não depende de mim. Depende dele e de aceitar aquilo que ele já fez. Não é algo que eu preciso implorar para que ele faça. Ele fez. Agora eu aceito, me submeto a isso, bonitinho. Simples assim.
Jesus incluiu na descendência de Abraão aqueles que viriam depois, capítulo 3, versículo 8. E se fez um de nós para sermos adotados como filhos do Pai, capítulo 4, versículos 4 e 7. Em resumo, Jesus é suficiente para nos salvar. Essa parte de Abraão, ele está falando, né? Porque Abraão, pai da fé, ali em Hebreus também vai ser citado, os heróis da fé, Abraão é sempre destacado. E Abraão, ele foi salvo não pela lei, ele foi salvo pela fé. E aí a galera falava, né, tipo assim, não, porque nós somos filhos de Abraão, somos descendência de Abraão, etc, etc. E Paulo traz a ideia de que a promessa que Deus fez a Abraão sobre ele ser o pai de muitos descendentes, tal, por meio do filho, não era necessariamente de Isaac que ele estava falando, mas Isaac indicava Jesus, que seria o primeiro de muitos irmãos. E que através dele nós somos adotados. Que coisa linda, sabe? A gente sai de uma escravidão em que a gente está subjugado, em que a gente é oprimido, para ser filho. Pô, que bonito. Eu não vejo nenhuma outra crença que me proponha isso, só o Evangelho. Queria tanto que as pessoas entendessem isso, pegar e bater Gálatas na cabeça das pessoas, porque é tão simples, mas a gente complica. Jesus é suficiente para nos salvar. Qual que é a lição? Recorrer a outra fonte de salvação, como elementos da natureza, entidades ou a nossa própria dedicação à lei, é usurpar de Cristo a obra que ele realizou. É o que ele fala ali no 4:9, né? Que seria inútil, já que vocês querem tanto se salvar pela lei, então Cristo não serve de nada para vocês. Já que a gente não precisa se transformar, não precisa mudar, que nem aquele moço falou naquele culto de batismo, para que Jesus morreu? Para que a gente se batiza? Para que tudo isso? Se é pela nossa própria força. Não faz sentido. Dessa forma, abandonamos a liberdade e nos submetemos novamente ao jugo de escravidão, que entra naquela condição do capítulo 5, versículo 1. A gente se submete novamente à escravidão, a gente abandona a liberdade que para a qual Cristo nos libertou, quando a gente voluntariamente decide que a gente vai viver pelas próprias forças, ou que a gente vai depender de outra crença, ou de um líder, ou de uma prática ali, de uma tradição para se salvar. Que decisão mais estúpida, não é mesmo? E eu falo isso assim, de uma forma até um pouco grosseira, porque é revoltante. Acho que eu estou sendo contaminada pela revolta de Paulo, porque realmente é de ficar perplexo, assim. É tão simples, é algo tão bonito que Deus chega assim com um embrulho de presente oferecendo. Toma, a salvação, aceite e vem morar comigo, ser meu filho, obedecendo, porque um filho obedece ao seu pai. E a gente fala, não, obrigado, deixa eu pegar aqui toda essa lei, deixa eu pegar todo esse monte de traça aqui, de tralha, e deixa eu tentar me salvar. Valeu, viu? Que loucura, que sandice. Vamos lá, reflexão. Não sejamos como os Gálatas. Guardemos o Evangelho no coração para jamais cairmos na tentação de negar a graça que há em Jesus. Ali capítulo 5, versículos 2 e 4. Por fim, ele vai discorrer sobre essa liberdade que é conquistada através da graça. Então a graça fez isso, nos salvou, ponto. E aí a gente vai viver em liberdade. Temos um probleminha aqui. Libertinagem, conhecem esse conceito? A liberdade e a libertinagem são coisas completamente diferentes. A liberdade é aquilo que eu comentei antes. É você ser livre e não ter obstáculos ou amarras para você viver a sua vida, de forma que você se submete voluntariamente a Deus para viver segundo aquilo que Ele preparou para nós. A libertinagem é essa crença distorcida, novamente distorções do Evangelho, de que você pode fazer o que você quiser. Ah, eu sou livre agora, então eu vou fazer tudo. Eu vou ganhar um free pass de pecado. Gente, eu fiquei tão triste. Pré-carnaval, um colega meu que não é cristão, ele falou assim, vem cá, é porque ele não conhece nada de religião nenhuma. Aí eu me sinto, às vezes, até fazendo uma EBD para crianças, porque há coisas muito básicas que ele não sabia nem que era Bíblia, nada. Aí ele falou, qual é a do carnaval? É tipo, vocês podem pecar à vontade? Eu falei, Jesus Cristo. Ai, por que Igreja Católica? Por quê? Eu falei, não, é um mecanismo que a Igreja Católica estabeleceu para conseguir controlar a galera ali na época, porque eles não queriam perder a autoridade. Então eles falaram assim, podem pecar durante esses 7 dias aqui, e depois vocês passam 40 dias se preparando para a Páscoa. Então você tem razão, de fato foi um passo livre para pecado que a igreja estabeleceu, não Jesus. Não é para isso que Cristo nos libertou. Jesus não nos libertou do pecado, que é a condenação e morte, para a gente viver de maneira inconsequente, ignorando e transgredindo a lei ao nosso bel prazer. Sim, nós somos livres, mas essa liberdade foi concedida com propósitos. A gente não foi liberto para viver que nem doido, a gente foi liberto para viver coisas que Ele preparou para nós. E que coisas são essas? Primeiramente, a comunhão.
Somos livres para tratarmos uns aos outros com fraternidade, acima de qualquer barreira criada pelas pessoas. Nada supera a justificação pela fé em Cristo. Se eu deixar que qualquer artificialidade humana entre no caminho da comunhão com meus irmãos, ou se eu agir com arrogância espiritual baseada no meu caminhar, estou negando a Jesus também. Por quê? Porque Paulo fala ali, é muito engraçado, ele está ali falando do testemunho pessoal, aí ele fala ali, o dia em que eu briguei com Pedro, basicamente, o dia em que eu dei uma bronca em Pedro. Porque ele estava lá com a galera gentia, e tinha vindo um povo dos judeus lá, alguns dos discípulos tinham vindo para conhecer o trabalho de Paulo. Aí Pedro estava lá bonitinho, jantando com os gentios convertidos, ou seja, iguais a ele, porque o que interessa é o que Cristo faz, não aonde essa pessoa nasceu. Quando chegaram os outros judeus ali, da parte de Tiago, Pedro levantou, fingiu que nunca viu e foi sentar com o pessoal. Por quê? Porque ele tinha medo do que os circuncisos, que eram judeus convertidos, pensariam dele por estar andando com a galera que não tinha se circuncidado. Não importa! Paulo fala, gente, nem circunciso, o que interessa é Cristo. Então, a gente muitas vezes tem essa arrogância espiritual de, nossa, aquela menina ali tem 3 meses de convertida, eu estou há 5 anos lendo a Bíblia. É um absurdo isso, sabe? Porque o que importa é o que Jesus fez, o que importa é a transformação da vida. Ele nos libertou para a gente ter essa comunhão. Quantas barreiras, que inclusive ferem aquele direito constitucional que eu falei, quantas barreiras o ser humano não cria para ofender, para distanciar, para se sentir superior uns aos outros. Raça, gênero, nacionalidade, quanto crime a gente não vê sendo cometido porque é uma pessoa de outro país, porque uma pessoa é preta, porque uma pessoa porque é mulher. Sabe, quantas coisas a gente vai criando para separar, enquanto Jesus chega e fala, sejam livres e unidos. Comunhão. Segundo ponto, serviço. Nós somos livres de viver em função das nossas próprias vontades, ou seja, agora podemos enxergar as pessoas ao nosso redor e as suas necessidades. Quando eu sou escrava da minha carne, eu só penso em mim. E quando eu fico olhando só para mim, eu vou pecar. Porque eu vou começar a prestar tanta atenção naquilo que eu quero, nas minhas vontades, nos meus problemas, e isso vai gerando um egoísmo que o foco vira eu. E isso leva ao pecado. Agora, em Cristo, eu posso enxergar as pessoas ao redor, eu posso viver servindo uns aos outros, porque servindo uns aos outros, eu não vou ter tempo para afundar no egoísmo, que é a raiz dos nossos pecados de estimação. E se eu fizer isso mediante o amor, eu não vou pecar uns contra os outros, porque Paulo está falando ali, vocês foram libertos, agora sirvam uns aos outros mediante o amor. Não fiquem mordendo uns aos outros, atacando, assim, não fiquem destruindo uns aos outros, não percam tempo com isso, sirvam uns aos outros em amor. Aí vocês não vão ter tempo nem para ficar destruindo uns aos outros, nem para se destruir. Parece muito simples, uma delícia. Eu queria muito que na prática fosse tão fácil assim. Porque é simples, só não é fácil. Que é o que ele está falando ali no capítulo 5, versículos 13 a 15. Santidade, terceiro propósito. Somos livres para substituir as obras da carne que nos afastam de Deus pelo fruto do Espírito, resultado natural de uma vida conduzida por Ele. Paulo ali fala sobre as obras da carne que já são conhecidas, ele faz uma longa lista de vários pecados e fala, mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, domínio próprio, etc, 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 e contra essas coisas não há lei. A lei não sobrepõe essas coisas, aquilo que o Espírito Santo é capaz de gerar em nós, e só Ele é capaz de gerar em nós. A gente pode se esforçar muito, pessoas que não são cristãs às vezes são pessoas legais, são pessoas éticas, por esforço próprio. Mas quando essa fonte disso está em Cristo, quando a fonte dessa mudança, a fonte desses bons frutos é o Espírito Santo, é tão mais fácil, tão mais prazeroso, tão mais genuíno e tão mais duradouro. Porque não depende de eu tentar ali sorrir para todo mundo, ser uma pessoa gentil o tempo todo. É Ele que faz isso em mim. Ser cristão é deixar na cruz, por intermédio de Jesus, as minhas vontades e desejos pecaminosos, dando espaço para que Ele me faça novo. Capítulo 5, versículos 24 e 25. E esse é um processo individual, portanto, não cabe nos compararmos. Porque ali no versículo seguinte ele fala, não fiquem se comparando. Se você acha que é melhor do que alguém, toma cuidado. Se alguém está lá, precisando de ajuda, ajuda. E aí nós temos ali a união, que é uma continuação disso daqui. Nós somos livres, mas somos imperfeitos. Portanto, pode acontecer de cairmos. Se isso acontecer nessas ocasiões, devemos ajudar uns aos outros, reerguer o próximo, focar nisso, com mansidão, e não em destruí-lo ainda mais.
aconselhar, apoiar, passar pelas dificuldades juntos. Tudo isso gera fortalecimento mútuo. Não dá para ficar me comparando. A pessoa que se converteu agora, a pessoa que está na igreja há 50 anos, que talvez não seja nem uma pessoa que se converteu há 50 anos. Eu cresci na igreja, mas eu só conto que eu realmente comecei a viver o evangelho a partir dos 16 anos. Então não dá para comparar a nossa caminhada. Porque a gente é único, a gente é individual. A forma de se relacionar com Deus é individual. O que a gente pode fazer é apoiar uns aos outros, é se inspirar uns nos outros, é motivar uns aos outros. Lição: a graça de Deus nos dá acesso à salvação. A sua justiça garante que nossas escolhas, a partir do momento em que nos entregamos a Jesus, gerem resultados coerentes, seja de destruição pela carne ou de vida pelo Espírito. Aqui nós temos mais um versículo que sempre é usado. Parece ter uma ameaça, né? A galera tira do contexto e fala: de Deus não se zomba. Ai, calma. Mas ele não está fazendo uma ameaça, ele está constatando um fato. Quando você lê o resto do capítulo, você percebe que é um fato. De Deus não se zomba, cara. Você não vai enganar Deus. O que o homem plantar, ele vai colher. Simples. Se você vai viver de acordo com a carne, tenha consciência de que a consequência é a morte. O salário do pecado é a morte. Simples assim. Se você vai viver de acordo com o Espírito, você vai ter ali a transformação da sua vida e vai viver os frutos do Espírito. É simples assim. Não é nada místico. É um fato. É uma conclusão óbvia. Por falar em conclusão, conhecendo o Evangelho de Cristo, vivamos em liberdade, usufruindo de tudo que Ele nos concedeu, todos os propósitos que Ele estabeleceu para essa liberdade, e buscando glória somente na cruz, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Capítulo 6, versículo 14. Pois o que importa mesmo é ser uma nova criação. Com base nisso tudo, que oração? Nossa! Com base nisso tudo, as reflexões. Primeira, como podemos defender o Evangelho diante das distorções realizadas atualmente? Sabe aquilo que eu falei de pegar Gálatas e bater na pessoa? Não façam isso. Isso não é uma opção. É uma vontade do meu coração pecaminosa, mas não é uma opção. Vamos pensar em outras possibilidades. Segundo, se o testemunho pessoal manifesta a graça de Deus, a sua vida aponta para Cristo. Sempre que eu vejo um testemunho, gente, eu fico toda chorandinho, eu acho tão bonito, eu adoro, eu amo história de transformação de vida, eu adoro, eu fico assim, nossa, que coisa linda, como Deus é incrível. Será que a nossa vida esse testemunho, gera isso nas outras pessoas? Aponta para Cristo, não nós, o foco não é a gente. Será que aquilo que a gente viveu, que Cristo fez em nós, aponta para Ele e chama e convida para Ele? E terceiro, você tem caminhado na liberdade do Espírito ou escolhido satisfazer a sua carne? Obviamente ninguém vai responder, sim, eu sou um exemplo. Não, porque nós não somos. Mas a gente tem que ser franco sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente está buscando viver os frutos do Espírito, ou a gente abriu mão e estamos vivendo ali, Deus dará, empurrando com a barriga e vamos ver onde dá. Não vai dar em um bom lugar, né? A gente já sabe pelo que a gente estudou aqui. Mas que a gente possa fazer essa reflexão individual da terceira pergunta, principalmente ao longo da semana. É isso, espero ter dado para entender. Muito obrigada, Deus abençoe. E é isso aí.